Ela nem se lembrava do que aconteceu naquela noite, mas o milionário salvou sua vida. E quando ela descobriu como o recompensou, ficou em choque. Comente aqui embaixo. De qual cidade ou país você está assistindo essa história? Queremos saber. A chuva caía impiedosamente sobre a Avenida Paulista naquela sexta-feira à noite. Rodrigo Mendes observava as gotas escorrerem pela janela do seu escritório no 20º andar, enquanto os últimos e-mails do dia eram enviados. Aos 38 anos, havia construído um império no mercado financeiro, mas o sucesso profissional contrastava com o vazio pessoal desde o divórcio há 3 anos. Mais uma semana, Mendes. Ele falou para si mesmo, desligando o notebook e organizando a mesa de mogno impecável. O relógio marcava 22 horas e 43 minutos, horário em que a maioria dos funcionários já havia partido há muito tempo. No elevador, ajustou o terno italiano feito sob medida e checou as mensagens no celular. Nada além de notificações de trabalho e um lembrete da mãe sobre o almoço de domingo. Seu motorista havia avisado que demoraria devido ao trânsito caótico causado pela tempestade. Então, Rodrigo decidiu esperar no bar do outro lado da avenida. O Apotec era um dos bares mais sofisticados da região, frequentado pela elite paulistana. Ao entrar, o ambiente aconchegante com iluminação âmbar e madeira escura oferecia um refúgio do temporal lá fora. Sentou-se no balcão e pediu um uísque. Uísque Macallan, 18 anos, sem gelo. Pediu ao bartender, que o reconheceu com um aceno discreto. Foi quando notou a jovem sentada algumas banquetas adiante. Diferente dos outros clientes em trajes sociais, ela usava jeans, uma blusa simples e tinha o cabelo castanho preso num coque desarrumado. O que mais chamou sua atenção foi o olhar perdido e as mãos trêmulas ao segurar o copo quase vazio. Mais um, ela pediu ao bartender, que hesitou visivelmente. Senhorita, acho que já... Eu disse mais um. A voz dela saiu mais alta do que pretendia, atraindo olhares. Rodrigo percebeu que a jovem estava claramente embriagada e em algum tipo de sofrimento. Algo naquela cena o incomodou profundamente. Tudo bem, o bartender cedeu, mas este será o último. Quando a bebida chegou, Rodrigo viu a moça tentar pegar o copo e derrubá-lo, espalhando líquido pelo balcão. O bartender suspirou, começando a limpar, enquanto ela procurava desajeitadamente pela bolsa para pagar a conta. Merda, murmurou ela, esvaziando o conteúdo da bolsa sobre o balcão. Cadê meu cartão? Rodrigo aproximou-se com cuidado. Posso ajudar? Ela ergueu os olhos vermelhos de choro para ele. Por um momento, Rodrigo viu vulnerabilidade misturada com orgulho ferido. Não preciso de ajuda de estranhos, respondeu, mas sua voz falhou quando tentou se levantar e cambaleou. Meu nome é Rodrigo Mendes. Ele se apresentou, segurando-a pelo braço para evitar que caísse. Agora não somos mais estranhos. Você não parece em condições de ficar sozinha. Camila, ela respondeu após alguns segundos. Camila Soares. O bartender olhou para Rodrigo com alívio. Senhor. Mendes, conhece a moça? Vou me certificar que ela chegue em casa com segurança, respondeu Rodrigo, pagando ambas as contas. Camila tentou protestar, mas o álcool havia comprometido sua coordenação e raciocínio. Rodrigo a conduziu com cuidado para fora do bar, protegendo-a da chuva com seu guarda-chuva. Preciso do seu endereço para levá-la para casa, disse ele quando seu motorista finalmente chegou com a BMW preta. Vila Madalena, ela murmurou, recostando-se no banco de couro. Rua Aspicuelta. Durante o trajeto, Rodrigo notou que ela alternava entre momentos de sonolência e choro silencioso. Algo terrível devia ter acontecido para deixá-la naquele estado. Foi um dia ruim? Perguntou gentilmente. Ela riu sem humor. O pior. Perdi o emprego dos meus sonhos porque confiei na pessoa errada. Antes que pudesse elaborar, Camila inclinou-se para a frente repentinamente. Preciso parar. Vou passar mal. O motorista encostou rapidamente e Rodrigo ajudou Camila a sair do carro a tempo de vomitar na calçada. A chuva continuava, encharcando ambos enquanto ele segurava seus cabelos para trás. Em qualquer outra circunstância, jamais imaginaria estar ali, sob a chuva, segurando o cabelo de uma desconhecida enquanto ela vomitava. No entanto, algo naquela vulnerabilidade o tocou profundamente. Quando voltaram ao carro, Camila estava pálida e envergonhada.
Desculpa, murmurou. Que vergonha. Todos já tivemos dias assim, respondeu Rodrigo, oferecendo água. Beba devagar. Quando finalmente chegaram ao endereço, um pequeno prédio sem elevador, Rodrigo percebeu que precisaria ajudá-la a subir. Camila mal conseguia ficar em pé. Terceiro andar, ela indicou, apoiando-se pesadamente nele enquanto subiam as escadas estreitas. Aquela noite, que começara como tantas outras solitárias sextas-feiras de trabalho, havia se transformado em algo inesperado. E enquanto ajudava uma desconhecida a chegar em segurança ao seu apartamento, Rodrigo não imaginava como aquele encontro mudaria completamente o curso de sua vida. A luz do sol invadia o pequeno apartamento de Camila através das cortinas finas, acordando-a impiedosamente. Sua cabeça latejava como se um martelo pneumático operasse dentro dela. Lentamente, abriu os olhos, tentando recordar os eventos da noite anterior. Fragmentos de memória surgiam. O bar elegante, as várias doses de vodka, o homem de terno que a ajudou. Meu Deus! Murmurou, sentando-se abruptamente e arrependendo-se imediatamente do movimento. Na mesinha ao lado da cama havia um copo d'água, comprimidos para dor de cabeça, e um bilhete escrito em papel timbrado. Bom dia, espero que esteja se sentindo melhor. Deixei água, analgésicos e café na cozinha. Se precisar de qualquer coisa, meu número está abaixo. Rodrigo Mendes. Camila engoliu os comprimidos e bebeu a água com avidez. A vergonha crescia à medida que mais lembranças voltavam, ela vomitando na calçada enquanto ele segurava seu cabelo na chuva. Como ele a carregou praticamente pelas escadas até seu apartamento. Arrastou-se até o banheiro e encarou seu reflexo. Olhos inchados, maquiagem borrada e cabelo desgrenhado. Você está um desastre, disse para si mesma. No chuveiro, deixou a água quente lavar a ressaca, enquanto tentava processar o que acontecera. O dia anterior havia começado cheio de esperanças. Depois de meses desenvolvendo um projeto de identidade visual para uma grande empresa de cosméticos, finalmente apresentaria o trabalho que poderia alavancar sua carreira como designer. Havia investido noites em claro, economias em materiais e confiado em Paulo, seu namorado e colega de profissão, para ajudá-la com as apresentações digitais. Mas Paulo não apareceu na reunião. E quando finalmente conseguiu abrir os arquivos, descobriu que ele havia substituído seu trabalho pelo dele próprio, levando todo o crédito. Quando confrontado, admitiu que havia enviado o projeto dela com seu nome para outras empresas também. É assim que funciona o mercado, Camila. Você é talentosa, mas ingênua demais. Foram suas palavras antes de terminar o relacionamento de 2 anos por mensagem. Saindo do chuveiro, Camila sentiu o cheiro de café fresco. Na cozinha minúscula, encontrou a cafeteira funcionando e um saco de pão de queijo de uma padaria cara da região. Quem é esse cara? Perguntou-se enquanto servia uma xícara generosa de café. Era intrigante e um pouco assustador que um completo estranho tivesse cuidado dela e ainda preparado o café da manhã. Mas havia algo na caligrafia firme do bilhete e na gentileza do gesto que a impediu de sentir medo. Verificou seu celular. Várias mensagens não lidas. 3 de sua amiga Daniela perguntando onde ela estava, uma notificação de cobrança de cartão de crédito e uma mensagem de Paulo. Podemos conversar? Acho que exagerei ontem. Camila bloqueou o contato sem hesitar e ligou para Daniela. Meu Deus, Camila, onde você se meteu? Fiquei super preocupada depois que você saiu daquele jeito da agência. Longa história, respondeu Camila, massageando as têmporas. Envolve muito álcool, um estranho rico e gentil, e eu fazendo papel de idiota. Estranho rico? Conta tudo agora. Camila relatou os eventos da noite anterior, ou pelo menos o que conseguia lembrar. Daniela alternava entre preocupação e curiosidade. E ele só cuidou de você, sem tentar nada? Pelo que me lembro, sim. E pelo estado que cheguei em casa, acho que não seria muito atraente mesmo. Camila riu, apesar da dor de cabeça. Você precisa agradecer a ele. Sério. Poucos homens fariam isso sem segundas intenções. Camila olhou para o número no bilhete. Vou mandar uma mensagem. Devo pelo menos isso a ele. Após desligar, digitou e apagou várias versões da mensagem antes de finalmente enviar. Bom dia, Rodrigo.
É a Camila do bar, calçada, vômito de ontem. Queria agradecer por tudo e me desculpar pelo trabalho que dei. O café e o pão de queijo salvaram minha vida hoje. A resposta veio quase imediatamente. Fico feliz que esteja melhor. Não precisa se desculpar. Todos temos dias difíceis. Havia algo reconfortante na simplicidade da resposta. Sem julgamentos ou insinuações. Camila caminhou até a janela, observando o movimento da Vila Madalena numa manhã de sábado. Artistas de rua começavam a montar suas barracas, cafés abriam suas portas, e a vida seguia seu curso, apesar dos dramas pessoais. Seu apartamento, embora pequeno, era seu refúgio. Plantas penduradas ocupavam todos os cantos possíveis. Prateleiras transbordavam de livros de design e arte, e as paredes exibiam seus trabalhos favoritos. Era um espaço que refletia sua personalidade, criativo, acolhedor e um tanto caótico. A ressaca começava a ceder lugar a uma clareza incômoda. Precisava recomeçar. Com o trabalho roubado e a confiança abalada, teria que encontrar forças para se reinventar profissionalmente. Seu celular vibrou novamente. Era outra mensagem de Rodrigo. Espero não estar sendo intrometido, mas percebi que você estava muito abalada ontem. Se precisar conversar ou de alguma ajuda, estou à disposição. Camila hesitou. Normalmente seria a primeira a erguer muros contra ofertas de ajuda, especialmente vindas de estranhos, mas algo na gentileza despretensiosa daquele homem a fez baixar a guarda. Na verdade, acho que te devo um café decente e uma explicação sobre o espetáculo de ontem. Se tiver interesse e paciência para ouvir a história de uma designer que teve o trabalho roubado pelo ex-namorado. 3 pontos apareceram na tela enquanto ele digitava. Camila sentiu uma estranha ansiedade pela resposta. Conheço uma cafeteria excelente perto do Parque Ibirapuera. Podemos nos encontrar lá às 14 horas, se estiver se sentindo melhor. E quanto à sua história, todos merecem ser ouvidos. Olhando para a mensagem, Camila sentiu algo que não esperava após um dia tão terrível. Uma pequena centelha de esperança. Talvez aquele encontro desastroso fosse o início de algo novo. Ou talvez fosse apenas um café com um estranho gentil que a viu no seu pior momento e, inexplicavelmente, ainda queria conhecê-la. De qualquer forma, às 14 horas, ela descobriria. Às 13 horas e 45 minutos, Camila desceu do ônibus próximo ao Parque Ibirapuera. Havia escolhido um vestido simples de algodão estampado, casual o suficiente para um sábado à tarde, mas com um toque de cuidado para mostrar que valorizava o encontro. Seu cabelo castanho, agora solto em ondas naturais, balançava com a brisa suave que circulava pelo parque. O Coffee Town era exatamente o tipo de lugar que ela imaginaria alguém como Rodrigo frequentar. Elegante sem ser ostensivo, com grandes janelas de vidro, plantas pendentes do teto e um aroma irresistível de café recém-torrado. Camila chegou 5 minutos adiantada, uma raridade em sua vida normalmente caótica, e escolheu uma mesa próxima à janela. Ainda posso desistir, pensou enquanto ajeitava nervosamente a alça da bolsa de couro sintético surrada que carregava desde a faculdade. Ele provavelmente só marcou por educação. Mas antes que pudesse elaborar mais desculpas para si mesma, viu Rodrigo entrando no café. Diferente do homem de terno da noite anterior, ele vestia jeans escuro, camisa azul clara com as mangas dobradas e sapatos casuais. Parecia mais jovem e acessível, embora o relógio discreto, mas certamente caríssimo no pulso, lembrasse que ele pertencia a um mundo diferente do dela. Rodrigo a localizou e sorriu, aproximando-se. "Você parece bem melhor hoje", comentou ao sentar-se. "Difícil estar pior", Camila respondeu com um sorriso constrangido. "Sério, queria te agradecer por ontem. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse lá. Provavelmente teria acontecido o mesmo que acontece com qualquer pessoa que exagera na bebida depois de um dia ruim. Você voltaria para casa, sofreria com a ressaca e a vida continuaria", ele disse com um tom levemente brincalhão que a fez relaxar. Uma garçonete se aproximou e ambos pediram café. Ele um expresso simples, ela um cappuccino com canela. "Então", ele começou depois que a garçonete se afastou, "você mencionou algo sobre um trabalho roubado." Camila hesitou por um momento, mas havia algo na maneira atenta como ele a olhava que a encorajou. Em poucos minutos, estava relatando toda a história.
Seu projeto ambicioso para a empresa de cosméticos, a relação com Paulo que misturava vida pessoal e profissional, e a traição dupla que sofrera. O pior não foi ele ter roubado meu trabalho, explicou enquanto mexia distraidamente no cappuccino já frio. Foi perceber que durante 2 anos estive com alguém capaz disso, alguém que eu confiava completamente. Rodrigo ouviu sem interromper, seus olhos azuis acinzentados fixos nela com genuíno interesse. Por que você não denuncia? Perguntou finalmente. Se o trabalho era seu, deve haver alguma prova. Rascunhos, versões anteriores, algo que mostre a evolução do projeto. Camila sorriu tristemente. Tenho tudo isso. O problema é que no mercado de design, especialmente quando se é uma profissional em início de carreira como eu, criar uma cena pode fechar mais portas do que abrir. Paulo já tem conexões. Eu tenho... Ela fez um gesto vago. Plantas demais e dinheiro de menos. Rodrigo franziu a testa, visivelmente incomodado com a injustiça da situação. Isso não está certo. Talento e trabalho duro deveriam ser mais importantes que conexões. Diz o homem que provavelmente nasceu conectado, Camila respondeu, arrependendo-se imediatamente do tom amargo. Desculpe, isso foi injusto. Para sua surpresa, Rodrigo riu. Na verdade, nasci em Itaquera, filho de professora da rede pública e motorista de ônibus. Fui o primeiro da família a fazer faculdade, bolsista integral. Camila o encarou, incrédula. Está falando sério? Completamente. Nem todo rico é herdeiro, sabia? Ele sorriu, sem ofensa na voz. Trabalhei como office boy em um banco durante a faculdade de economia. Aprendi o mercado financeiro de baixo para cima. Uau! Ela murmurou, genuinamente impressionada. Desculpe por presumir. Sem problemas. A maioria presume. Ele tomou um gole do expresso. É por isso que entendo a importância de oportunidades justas. Tive sorte e trabalhei duro, mas sei que muitos talentosos não conseguem as mesmas chances. Uma ideia pareceu ocorrer a ele. Aliás, você já parou para pensar que, ironicamente, seu ex-namorado pode ter lhe feito um favor? Camila ergueu as sobrancelhas. Como assim? Você quer realmente trabalhar para uma empresa que contrata alguém como ele, que não consegue perceber quando um trabalho foi claramente roubado? A pergunta a pegou de surpresa. Não havia pensado por esse ângulo. Na verdade, continuou Rodrigo, inclinando-se ligeiramente para a frente, conheço o CEO da Natura. Se o seu trabalho é tão bom quanto imagino, posso apresentá-lo a alguém que realmente valorizaria. Camila endireitou-se na cadeira instantaneamente defensiva. Não preciso de caridade. Não é caridade, é networking. Ele corrigiu tranquilamente. É como o mundo funciona. Se eu puder conectar talento com oportunidade, todos ganham. Você não teria que aceitar nada que não merecesse por mérito próprio. Ela mordeu o lábio, dividida entre o orgulho e a oportunidade real que ele oferecia. Por que você faria isso por mim? Mal me conhece. Rodrigo pareceu refletir por um momento. Digamos que eu acredito em karma. Tive pessoas que me ajudaram quando eu precisava, mesmo sem me conhecer bem. Além disso, ele acrescentou com um sorriso leve, você é uma das poucas pessoas que conheci recentemente que não está tentando me impressionar ou conseguir algo. Exceto agora, quando você acabou de oferecer uma conexão profissional. Ela apontou com um sorriso irônico. Verdade, mas você não pediu. E claramente está hesitante em aceitar. Ele olhou para o relógio. Olha, não precisa decidir agora. Pensa nisso. Enquanto isso, que tal darmos uma volta pelo parque, a menos que tenha outros planos para a tarde? Camila não tinha outros planos. Na verdade, havia planejado passar o sábado inteiro deprimida em casa, alternando entre chorar, comer besteiras e assistir séries ruins. A perspectiva de uma caminhada no parque parecia infinitamente melhor. Após pagarem, ele insistiu, ela permitiu apenas porque ele lembrou que ela havia prometido um café decente como agradecimento. Caminharam juntos pelos caminhos arborizados do Ibirapuera. A tarde de sábado tinha trazido famílias, casais e grupos de amigos para o parque, criando uma atmosfera animada e relaxante ao mesmo tempo. Venho aqui para correr quase todos os domingos de manhã, comentou Rodrigo enquanto passavam pelo lago. É meu momento de descompressão da semana. Imaginei que pessoas como você descomprimissem em iates ou resorts exclusivos, brincou Camila.
Pessoas como eu? Ele repetiu com divertimento. Você realmente tem uma visão estereotipada dos ricos, não é? Ela deu de ombros. Talvez. Ou talvez você seja a exceção. Enquanto caminhavam e conversavam, Camila percebeu como era fácil falar com ele. Discutiram sobre livros, ele gostava de biografias e história, ela preferia ficção contemporânea. Filmes, concordaram sobre Bacurau ser brilhante. E música, ele a surpreendeu com seu conhecimento de MPB antiga. Em um momento, pararam para observar um artista de rua fazendo retratos. Rodrigo notou como os olhos dela brilharam ao analisar a técnica do desenhista. Você realmente ama o que faz, não é? Perguntou. Design não é só minha profissão, é como vejo o mundo, respondeu com sinceridade. Tudo para mim é composição, cor, equilíbrio. Às vezes acordo no meio da noite para anotar ideias. É meio obsessivo, ela riu. Isso é raro, ele comentou. A maioria das pessoas trabalha apenas pelo salário. E você? Ama o mercado financeiro ou só aconteceu de ser bom nisso? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Ambos, eu acho. Comecei pela necessidade e segurança, mas acabei desenvolvendo uma paixão real pelos desafios que ele apresenta. O sol começava a baixar quando decidiram encerrar o passeio. Caminharam até o ponto de táxi e um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Obrigado pelo café e pela caminhada, disse Rodrigo quando chegaram. Foi uma tarde agradável. Eu que agradeço, respondeu Camila com sinceridade. Por tudo. Ontem, hoje, a conversa. Ele sorriu. Sobre a minha oferta. Vou pensar, ela prometeu. De verdade. Ótimo. Ele chamou um táxi para ela, mas antes que ela entrasse perguntou. Estaria disposta a repetir? Talvez jantar na próxima semana? Camila sentiu seu coração acelerar levemente. Isso seria um encontro? Sim, ele respondeu simplesmente, sem joguinhos ou pretextos. Ela sorriu, sentindo o rosto esquentar. Acho que sim, mas desta vez prometo não vomitar. O riso dele a acompanhou durante todo o caminho para casa. Na segunda-feira, o despertador tocou às 6 horas da manhã, arrancando Camila de um sono profundo. Por um momento, o peso da realidade a atingiu. Não tinha mais emprego na pequena agência onde trabalhava com Paulo, nem a perspectiva da conta da empresa de cosméticos que mudaria sua carreira. Estava efetivamente desempregada, mas ao invés do desespero que esperava sentir, algo diferente se agitava dentro dela. As conversas com Rodrigo no sábado haviam plantado uma semente de possibilidade que não conseguia ignorar. Após o café da manhã, abriu seu notebook e começou a organizar todas as evidências que possuía do trabalho roubado. Arquivos originais com metadados intactos, rascunhos à mão digitalizados, e-mails trocados com Paulo sobre o projeto, fotos do processo criativo, tudo meticulosamente catalogado em uma pasta. Seu telefone tocou. Era Daniela. E aí? Como foi o encontro com o príncipe encantado que te salvou do bar? Camila sorriu, recostando-se na cadeira. Foi surpreendentemente bom. Ele é diferente do que imaginei. Diferente como? Menos snob? Isso e mais genuíno. Ela tentou explicar, percebendo como soava clichê. Ele cresceu pobre, sabia? E se ofereceu para me apresentar a contatos dele no setor de cosméticos. Daniela soltou um assobio baixo. Uau! E você vai aceitar? Estou pensando. Na verdade, tomei uma decisão maior. Camila respirou fundo. Vou expor o Paulo. Vou enviar toda a documentação do meu projeto para a Bella Cosmetics, mostrando que o trabalho é meu. Tem certeza? A preocupação era evidente na voz de Daniela. E se isso queimar seu nome no mercado? É um risco, mas percebi que não quero trabalhar em um setor onde integridade não importa. Se isso me prejudicar, talvez seja um sinal de que devo seguir outro caminho. Depois da ligação, Camila começou a redigir um e-mail formal para a diretora de marketing da Bella Cosmetics. Levou quase 2 horas para encontrar o tom perfeito, profissional, sem parecer vingativa, apresentando evidências claras, sem soar acusatória. Quando finalmente clicou em enviar, sentiu um misto de terror e libertação. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rodrigo. Bom dia! Como está se sentindo hoje? Ela sorriu para a tela. Era estranho como alguém que havia conhecido há apenas 3 dias já ocupava tanto espaço em seus pensamentos, tomando decisões difíceis,
Acabei de enviar um e-mail para a Bella Cosmetics expondo o roubo do meu trabalho. A resposta veio quase imediatamente. Corajoso, como se sente? Apavorada, aliviada, nauseada. Normal. Quer companhia para o jantar hoje? Podemos comemorar sua coragem ou afogá-la em vinho, dependendo do seu humor. Camila mordeu o lábio, sentindo uma onda de calor subir pelo pescoço. Achei que tínhamos combinado para mais tarde na semana. Planos podem mudar. Além disso, segunda-feira é o dia mais chato da semana. Merece ser melhorado. Ela hesitou por apenas um segundo antes de responder. Ok. Onde e quando? Te busco às 20 horas. Vista-se confortável. A tarde passou em um ritmo de espera torturante. Não houve resposta da Bella Cosmetics, o que era esperado. E-mails corporativos geralmente demoravam para ser processados, mas cada hora que passava, aumentava sua ansiedade. Para se distrair, Camila reorganizou seu portfólio online, atualizou seu currículo e começou a esboçar ideias para projetos pessoais que poderia desenvolver enquanto buscava um novo emprego. O trabalho sempre havia sido seu refúgio em momentos de estresse. Às 18 horas, começou a se preparar para o jantar. Tomou um banho demorado, escolheu um vestido preto simples, mas elegante, e dedicou um tempo extra à maquiagem. Nada exagerado, apenas o suficiente para sentir-se confiante. Às 20 horas em ponto, seu interfone tocou. A pontualidade de Rodrigo era quase irritantemente previsível. Já estou descendo, avisou pegando sua bolsa e verificando seu reflexo no espelho uma última vez. Ao sair do prédio, encontrou Rodrigo encostado em um carro diferente do que ela havia visto na sexta-feira. Um Audi preto, menos ostensivo que a BMW com motorista. Você dirige? Ela perguntou com falsa surpresa. Impressionante, não é? Ele respondeu com um sorriso. Consigo até dar seta e tudo. Ele abriu a porta para ela, um gesto antiquado que Camila normalmente acharia excessivo, mas que vindo dele parecia natural. O interior do carro era impecavelmente limpo e cheirava a couro novo. Para onde estamos indo? Perguntou quando ele assumiu o volante. Um lugar que acho que você vai gostar. Não é muito longe. Conversaram tranquilamente durante o trajeto, principalmente sobre o dia de cada um. Rodrigo contou sobre uma reunião tensa com investidores, e Camila compartilhou sua ansiedade sobre o e-mail enviado à Bella Cosmetics. 20 minutos depois, ele estacionou em frente a um pequeno restaurante na região do Bexiga. Nada do luxo que ela imaginara, mas um local aconchegante com luzes amareladas e mesas de madeira visíveis através das janelas. É um dos meus lugares favoritos na cidade, explicou Rodrigo ao abrir a porta para ela. Comida italiana autêntica, sem frescuras. Ao entrarem, foram recebidos calorosamente por um senhor de cabelos grisalhos. Rodrigo! Quanto tempo! Exclamou ele com forte sotaque italiano. Oi, Giuseppe. Esta é Camila. O homem beijou a mão de Camila com uma formalidade antiga. Ah, belíssima. Venham, tenho uma mesa perfeita para vocês. Foram conduzidos a uma mesa num canto tranquilo, parcialmente separada das demais por uma divisória de vidro e plantas. Giuseppe trouxe pessoalmente uma garrafa de vinho tinto, que, Camila notou, não estava no cardápio. Produção da família na Sicília, explicou Rodrigo quando o proprietário se afastou. Ele guarda algumas garrafas para clientes especiais. E você é um cliente especial, ela concluiu, impressionada com como ele parecia conhecer lugares autênticos da cidade, longe dos restaurantes estrelados que imaginou que frequentaria. Venho aqui desde que era estagiário e ganhava uma fração do que ganho hoje, ele explicou, como se lesse seus pensamentos. Giuseppe me deixava pagar em parcelas quando eu queria impressionar alguma garota, acrescentou com uma piscadela. O jantar foi delicioso. Massa fresca feita na casa, molhos preparados com tomates importados da Itália e um tiramisu que fez Camila fechar os olhos de prazer ao experimentar. Entre pratos e conversas, ela se pegou estudando o rosto de Rodrigo, a maneira como pequenas rugas se formavam nos cantos de seus olhos quando sorria, como ele gesticulava sutilmente ao falar sobre algo que o apaixonava, como seus olhos permaneciam atentos a ela mesmo quando Giuseppe vinha à mesa. No que está pensando? Ele perguntou, capturando seu olhar. Estou tentando entender você, admitiu Camila, o vinho tornando-a mais sincera do que seria normalmente.
E chegou a alguma conclusão? Ainda não. Você é uma contradição ambulante. Um milionário que prefere tratorias de bairro a restaurantes estrelados. Um executivo do mercado financeiro que se importa com design e arte. Um homem que poderia estar saindo com modelos ou socialites, mas está aqui com uma designer desempregada que vomitou nos seus sapatos há 3 dias. Rodrigo riu, um som genuíno que iluminou seu rosto. Primeiro, não eram meus sapatos favoritos. Segundo, nunca gostei muito de previsibilidade. Ele fez uma pausa tomando um gole de vinho. E terceiro, acho que você está se subestimando. Antes que pudesse elaborar, o celular de Camila vibrou. Normalmente ela ignoraria, mas algo a fez verificar a tela. Era um e-mail da Bella Cosmetics. É eles, disse, sentindo o coração acelerar. A empresa respondeu. Rodrigo assentiu encorajadoramente. Quer ler agora? Com dedos trêmulos, ela abriu o e-mail. À medida que lia, sua expressão passou de tensão para surpresa, e então para um sorriso incrédulo. Eles querem me encontrar amanhã, disse finalmente erguendo os olhos. A diretora de marketing pessoalmente. Disseram que as evidências que enviei são perturbadoras e convincentes, e que precisam discutir a situação urgentemente. Isso é ótimo, Rodrigo sorriu, genuinamente feliz por ela. Ou terrível, Camila ponderou. E se for apenas para me ameaçar legalmente? Ou dizer na minha cara que preferem o Paulo porque ele tem mais conexões? Não pensariam em te ameaçar legalmente se você não tivesse um caso sólido, argumentou Rodrigo. Confie no seu trabalho, Camila. Ela respirou fundo, tentando processar tudo. Independente do resultado, obrigada por me encorajar a fazer isso. Talvez não tivesse tido coragem sozinha. A coragem sempre esteve aí, ele respondeu, cobrindo a mão dela com a sua sobre a mesa. Eu só lembrei você disso. O toque dele enviou uma onda de calor pelo braço de Camila, e por um momento fugaz, ela imaginou como seria beijá-lo. O pensamento a pegou tão desprevenida que quase derrubou sua taça de vinho. Cuidado, ele sorriu, segurando seu pulso para estabilizar a taça. O vestido é muito bonito para ser arruinado com Chianti. O resto da noite passou em uma névoa agradável de conversa, risos e antecipação, tanto pela reunião do dia seguinte, quanto pelo que estava nascendo entre eles. Quando Rodrigo a deixou em casa horas depois, havia uma energia palpável no ar. Boa sorte amanhã, ele disse, parado à porta do prédio dela. Quero saber de tudo assim que sair da reunião. Prometo, ela respondeu, sentindo-se simultaneamente nervosa e estranhamente calma. Ele se inclinou e, por um momento, Camila pensou que iria beijá-la. Em vez disso, seus lábios roçaram suavemente sua bochecha, um gesto respeitoso que, ainda assim, fez seu coração disparar. Boa noite, Camila, sussurrou próximo ao seu ouvido. Boa noite, Rodrigo, ela respondeu, observando-o voltar ao carro. Enquanto subia as escadas até seu apartamento, Camila percebeu que em apenas 3 dias, sua vida havia tomado um rumo completamente inesperado. O destino que a fizera cruzar com Rodrigo naquela noite chuvosa na Avenida Paulista estava desenhando um caminho que ela mal podia imaginar. E pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa para descobrir onde ele a levaria. Pontualmente às 10 horas da manhã, Camila entrou no imponente edifício da Bella Cosmetics, na Avenida Faria Lima. Vestia um blazer preto sobre uma blusa branca e calça social, o máximo de formalidade que seu guarda-roupa permitia. Havia passado a madrugada organizando uma apresentação detalhada de seu trabalho, incluindo todo o processo criativo, desde os primeiros esboços até a versão final. Na recepção informou seu nome e foi direcionada ao 15º andar. Seu coração batia tão forte que parecia audível no elevador silencioso. Respirou fundo várias vezes, repetindo mentalmente o mantra que havia criado. Meu trabalho fala por si mesmo. Estou aqui pela verdade. A assistente da diretora de marketing a recebeu com um sorriso profissional e a conduziu até uma sala de reuniões, onde, para sua surpresa, encontrou não apenas Márcia Duarte, a diretora de marketing, mas também Carlos Almeida, o CEO da empresa, e 2 outras pessoas que não reconheceu. Senhorita Soares, obrigada por vir, disse Márcia, uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos. Este é nosso CEO, Sr. Almeida,
nossa advogada corporativa, doutora Luciana, e nosso diretor criativo, Felipe Mendonça. Camila sentiu a garganta secar. Não esperava uma reunião tão formal com tantas pessoas importantes, muito menos a presença de uma advogada. Apertou a alça de sua pasta como se fosse um salva-vidas. Antes de começarmos, continuou Márcia, quero deixar claro que seu e-mail nos pegou completamente de surpresa. As acusações são sérias e potencialmente comprometedoras para nossa reputação. Estamos aqui para entender exatamente o que aconteceu. O CEO, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, acrescentou: valorizamos integridade acima de tudo, senhorita Soares. Se houve alguma irregularidade no processo de seleção, queremos corrigir isso imediatamente. Por que não nos mostra o que trouxe? Sugeriu Felipe, o diretor criativo, um homem mais jovem com óculos de armação grossa e postura relaxada que contrastava com a tensão na sala. Nos 40 minutos seguintes, Camila apresentou meticulosamente cada evidência que comprovava a autoria do projeto. Mostrou as datas dos arquivos originais, e-mails trocados com Paulo durante o desenvolvimento do conceito, vídeos time-lapse de seu processo de criação, referências pesquisadas e diversas versões do trabalho que evoluíram até o resultado final. E este é o projeto que Paulo apresentou como sendo dele, concluiu, mostrando a versão quase idêntica que ele havia submetido. Como podem ver, até mesmo os erros de alinhamento que eu ainda não havia corrigido estão presentes no trabalho dele. Um silêncio pesado tomou conta da sala quando ela terminou. Márcia e Carlos trocaram olhares significativos. Felipe parecia genuinamente perturbado, folheando repetidamente as páginas impressas que Camila havia trazido. Senhorita Soares, disse finalmente a advogada, quebrando o silêncio. Suas evidências são bastante convincentes, particularmente os registros de metadados dos arquivos e os vídeos do processo de design. É virtualmente impossível falsificar essa linha do tempo. Carlos Almeida suspirou profundamente. Paulo Ribeiro foi muito bem recomendado por contatos do setor. Sua agência tem reputação respeitável. Isso é desconcertante, para dizer o mínimo. Onde está o senhor Ribeiro agora? Perguntou Márcia, a assistente que acabara de entrar na sala. Acaba de chegar para a reunião das 11 horas, senhora. Está esperando na recepção. Camila sentiu o sangue gelar. Não sabia que Paulo estaria ali também. Não estava preparada para confrontá-lo pessoalmente. Peça que ele suba imediatamente, ordenou Carlos com voz firme. Virando-se para Camila, perguntou: está tudo bem para você enfrentá-lo agora? Podemos fazer isso separadamente, se preferir. Algo na expressão preocupada do CEO deu a Camila a coragem que precisava. Eles acreditavam nela. Suas evidências eram sólidas. Estou pronta, respondeu com uma calma que não sabia possuir. Os 5 minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Quando a porta finalmente se abriu, Paulo entrou com a confiança de quem já considerava o contrato garantido. Seu sorriso congelou ao ver Camila sentada à mesa. O que está acontecendo aqui? Perguntou, alternando o olhar entre Camila e os executivos. Senhor Ribeiro, começou Carlos em tom severo, recebemos informações perturbadoras sobre o projeto que você nos apresentou. A senhorita Soares alega, com evidências substanciais, que o trabalho é dela e foi apropriado indevidamente por você. Paulo empalideceu visivelmente, mas recuperou-se rapidamente. Isso é absurdo. Trabalhamos juntos, sim, ela era minha assistente no projeto. É natural que haja semelhanças, mas o conceito criativo é inteiramente meu. Assistente? Repetiu Camila, sentindo uma onda de indignação. Eu desenvolvi cada aspecto desse projeto sozinha. Você sequer compareceu às reuniões de brainstorming. Senhorita Soares nos mostrou evidências bastante convincentes, interveio Márcia, incluindo vídeos time-lapse do desenvolvimento do trabalho, e-mails entre vocês dois que claramente a mostram como autora principal, e arquivos com metadados que precedem sua apresentação por meses. Paulo olhou em volta da sala como um animal encurralado. Isso é, ela pode ter manipulado a... Senhor Ribeiro, interrompeu Felipe, o diretor criativo. Como designer, sei que é praticamente impossível falsificar o processo criativo documentado que ela nos mostrou. Os esboços à mão, as iterações, as correções, isso não se inventa depois do fato. Vocês estão ouvindo apenas o lado dela, exclamou Paulo, a voz subindo uma oitava. Então mostre-nos evidências do seu processo, desafiou a advogada.
Rascunhos iniciais, desenvolvimento do conceito, qualquer coisa que comprove que o trabalho é originalmente seu. Paulo abriu e fechou a boca várias vezes, claramente sem resposta. Finalmente, numa tentativa desesperada, voltou-se para Camila. Isso é vingança pelo nosso término, não é? Você não suportou ser deixada e agora quer arruinar minha carreira. Antes que Camila pudesse responder, Carlos Almeida ergueu a mão, silenciando a todos. Suficiente. Senhor Ribeiro, baseado no que vimos hoje, estamos rescindindo imediatamente qualquer negociação com sua agência. Além disso, iremos notificar formalmente seus superiores sobre este incidente. Plágio é algo que levamos extremamente a sério na Bella Cosmetics. Paulo parecia prestes a protestar novamente, mas a expressão do CEO o deteve. Com um último olhar furioso para Camila, saiu abruptamente da sala, batendo a porta atrás de si. Um silêncio pesado seguiu sua saída. Camila sentia-se simultaneamente vitoriosa e exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Senhorita Soares, disse Márcia após alguns momentos, pedimos sinceras desculpas por esta situação extremamente desagradável. Claramente seu trabalho é excepcional e sua integridade, admirável. O que acontece agora? Perguntou Camila, tentando manter a voz estável. Os três executivos trocaram olhares antes de Carlos responder. Gostaríamos de considerar seu projeto original para nossa campanha. Na verdade, Felipe aqui ficou particularmente impressionado com seu portfólio completo. O diretor criativo assentiu entusiasticamente. Seu trabalho tem exatamente a sensibilidade contemporânea que buscamos. E sua capacidade de documentar o processo criativo é impressionante. Mostra um nível de organização e profissionalismo raro em designers jovens. Estamos procurando expandir nossa equipe interna de design, continuou Márcia, inclinando-se ligeiramente para a frente. Gostaríamos de discutir a possibilidade de tê-la conosco, não apenas para este projeto, mas permanentemente. Camila sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Uma oferta de emprego da Bella Cosmetics era mais do que jamais sonhara. Eu estou honrada, conseguiu dizer finalmente. Gostaria muito de considerar essa possibilidade. Excelente, exclamou Carlos, parecendo genuinamente satisfeito. Márcia irá coordenar os próximos passos com você. E, novamente, queremos enfatizar como valorizamos sua coragem em trazer este assunto à nossa atenção. Quando a reunião foi finalmente encerrada, Camila saiu do prédio em estado de choque. Parada na calçada sob o sol brilhante de uma manhã que havia começado tão tensa, pegou o celular e enviou uma mensagem para Rodrigo. Deu certo. Mais do que certo. Eles acreditaram em mim. Paulo foi desmascarado e me ofereceram emprego. Ainda estou tentando processar tudo. A resposta veio quase instantaneamente. Sabia que conseguiria. Estou orgulhoso de você. Jantar para comemorar hoje? Camila sorriu para a tela. Desta vez, eu escolho o lugar e pago a conta. Combinado. Mal posso esperar para ouvir todos os detalhes. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, Camila sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. Havia enfrentado seu medo, defendido seu trabalho e saído vitoriosa. E em algum lugar no meio dessa tempestade, havia encontrado alguém que acreditava nela, quando ela mesma hesitava. Talvez aquela noite desastrosa no bar tivesse sido, afinal, o começo de algo extraordinário. 3 semanas se passaram desde o confronto na Bella Cosmetics. Camila havia aceitado a oferta de emprego e agora estava imersa em seu novo papel como designer sênior na equipe criativa da empresa. Seu projeto original para a campanha já estava em produção, com o lançamento previsto para o mês seguinte. A vida havia mudado drasticamente. Seu pequeno apartamento na Vila Madalena continuava o mesmo, mas ela agora acordava todos os dias com um sentimento de propósito e reconhecimento que jamais experimentara antes. O salário também era consideravelmente maior do que jamais recebera, permitindo que finalmente pudesse respirar sem a constante preocupação financeira. Mas a mudança mais significativa não estava em sua carreira. Era uma quinta-feira à noite, e Camila ajustava a alça do vestido verde esmeralda que havia comprado especialmente para a ocasião. Rodrigo a levaria ao aniversário de sua mãe, o primeiro evento familiar ao qual a convidara. Nas últimas semanas, haviam se visto quase diariamente.
Jantares, passeios pelo parque, um domingo inteiro no MASP, uma sessão de cinema cult no Belas Artes. Cada encontro revelava mais camadas de compatibilidade entre eles, mais razões para sorrir ao ver uma mensagem dele no celular. O primeiro beijo acontecera na terceira noite, após um jantar em um restaurante japonês em Pinheiros. Havia sido tão natural, tão inevitável quanto o pôr do sol. Desde então, a intimidade entre eles crescia em um ritmo que respeitava o espaço de ambos, mas reconhecia a intensidade do que estavam vivendo. Às 19h30, o interfone tocou. Rodrigo havia insistido em buscá-la, mesmo sendo quinta-feira e ambos tendo trabalhado o dia inteiro. "Você está deslumbrante", ele disse ao vê-la, seus olhos percorrendo admirativamente o vestido que destacava perfeitamente as curvas de Camila. "Você também não está nada mal." Ela sorriu, ajustando a gravata dele levemente. Rodrigo usava um terno azul marinho que parecia ter sido feito para ele, e provavelmente havia sido. No carro, Camila não conseguia esconder o nervosismo. "E se sua mãe não gostar de mim? Não sou exatamente o tipo de mulher que imagino que ela espera para o filho bem-sucedido." Rodrigo riu, colocando a mão sobre a dela. "Minha mãe passou a vida inteira dando aulas em escola pública na periferia. A última coisa que ela se importa é com status social ou aparências. Ela vai te adorar porque você é autêntica, talentosa e não tem medo de lutar pelo que acredita." A casa da mãe de Rodrigo ficava em Santana, zona norte de São Paulo. Uma casa simples, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente, onde dálias coloridas floresciam em abundância. Foram recebidos calorosamente por Helena, uma mulher de 65 anos, com os mesmos olhos intensos de Rodrigo e um sorriso acolhedor que imediatamente fez Camila relaxar. "Finalmente conheço a famosa Camila", exclamou Helena, abraçando-a como se fossem velhas amigas. "Meu filho não para de falar sobre você. Já estava ficando curiosa para conhecer essa designer talentosa que o deixou tão encantado." Camila corou, lançando um olhar acusador a Rodrigo, que apenas deu de ombros com um sorriso. A casa estava decorada com balões discretos e uma faixa de "Feliz Aniversário", e o aroma delicioso de comida caseira preenchia o ambiente. "Espero que goste de feijoada", disse Helena, conduzindo-os até a sala onde mais convidados conversavam animadamente. "É tradição nos meus aniversários." A festa era íntima, apenas cerca de 15 pessoas, principalmente familiares e amigos próximos de Helena. Camila logo foi apresentada ao irmão mais velho de Rodrigo, Ricardo, um professor universitário de física, sua esposa Patrícia e seus 2 filhos adolescentes. Também conheceu 2 amigas de longa data de Helena, todas professoras aposentadas, e alguns vizinhos que pareciam ser praticamente da família. Ao contrário do que temera, Camila não se sentiu deslocada nem por um momento. A família de Rodrigo era calorosa, autêntica e completamente desprovida da pretensão que secretamente esperava encontrar. As conversas fluíam naturalmente, variando de política educacional a histórias engraçadas da infância dos irmãos Mendes. Durante o jantar, sentada entre Rodrigo e sua sobrinha adolescente, que se interessava por design gráfico, Camila observou com crescente admiração como Helena presidia a mesa com uma mistura perfeita de autoridade maternal e calor humano. Era fácil ver de onde vinha a integridade de Rodrigo, seu respeito genuíno pelas pessoas, independentemente de sua posição social. "Então, Camila", disse Helena enquanto servia a sobremesa, um pudim de leite perfeito, "Rodrigo me contou sobre o incidente com seu ex-colega. Deve ter sido terrível passar por isso." "Foi difícil", admitiu Camila, "mas acabou sendo uma bênção disfarçada. Se não tivesse acontecido, talvez nunca tivesse tido coragem de procurar algo melhor. E..." Ela hesitou, trocando um olhar com Rodrigo. "Definitivamente não teria conhecido seu filho." "Às vezes precisamos das tempestades para encontrar nosso verdadeiro norte", comentou Helena com um sorriso sábio. Rodrigo também passou por algumas tempestades. Seu divórcio foi particularmente doloroso. "Mãe", advertiu Rodrigo levemente, mas sem real irritação. "O quê?" "Ela merece saber onde está pisando", rebateu Helena sem se abalar. Virando-se para Camila, continuou. "Fernanda nunca realmente aceitou quem Rodrigo era. Queria transformá-lo em algo que ele não é. Mais ostensivo, mais preocupado com aparências.
Foi um alívio quando terminaram, embora ele não admita. Camila lançou um olhar questionador a Rodrigo, que suspirou resignado. Minha mãe tem uma teoria de que eu escolhi Fernanda porque ela representava o mundo ao qual eu achava que deveria pertencer depois que fiz dinheiro. Talvez haja alguma verdade nisso. Há toda verdade nisso, corrigiu Helena firmemente. Mas você aprendeu, não é? E agora parece que finalmente encontrou alguém que te valoriza pelo homem que é, não pelo tamanho da sua conta bancária ou pelo carro que dirige. Camila sentiu o rosto esquentar sob o olhar aprovador de Helena. Era estranho e reconfortante perceber que a mãe de Rodrigo já a havia avaliado e aparentemente aprovado, mesmo tendo acabado de conhecê-la. Depois do jantar, enquanto ajudava Helena a servir café, Camila encontrou-se sozinha com ela na cozinha. Ele está diferente desde que te conheceu, disse Helena enquanto organizava xícaras em uma bandeja. Mais leve, mais parecido com o menino que criamos, antes de todo o peso do sucesso financeiro. Ele é incrível, respondeu Camila com sinceridade. Nunca conheci ninguém como ele. Às vezes ainda me pergunto o que ele vê em mim. Helena interrompeu o que fazia para olhar diretamente nos olhos de Camila. Ele vê alguém autêntico em um mundo onde isso é raro, especialmente nos círculos em que se move agora. Não subestime o valor disso. Fez uma pausa significativa antes de acrescentar. Ele também vê alguém que não o trata diferente por causa do dinheiro. Isso é ainda mais raro. Antes que Camila pudesse responder, Rodrigo entrou na cozinha. Vocês estão demorando tanto que comecei a suspeitar de uma conspiração, brincou. Mas seus olhos revelavam uma genuína curiosidade sobre o que conversavam. Apenas conhecendo melhor sua namorada, respondeu Helena naturalmente, usando o termo namorada pela primeira vez. O resto da noite transcorreu em uma atmosfera de calorosa intimidade. Camila observou como Rodrigo interagia com sua família, a facilidade com que brincava com os sobrinhos, a atenção carinhosa que dedicava à mãe, o respeito evidente entre ele e o irmão mais velho. Era uma faceta dele que ainda não havia testemunhado plenamente, e cada nova descoberta apenas aprofundava seus sentimentos. Por volta das 23 horas, quando a maioria dos convidados já havia partido, Rodrigo e Camila também se despediram. Helena abraçou Camila longamente, sussurrando: "Volte logo. E não deixe que ele te impressione demais com restaurantes caros. Ele adora um arroz com feijão caseiro, acredite." No caminho de volta para o apartamento de Camila, um silêncio confortável preenchia o carro. Foi Rodrigo quem finalmente o quebrou. "Então, o veredito. Minha família é tão louca quanto você temia?" Camila sorriu olhando pela janela as luzes da cidade que passavam rapidamente. "Sua família é maravilhosa. Sua mãe é incrível. Agora entendo de onde vem tanta coisa em você que admiro." Rodrigo pareceu genuinamente aliviado. "Eles adoraram você, especialmente minha mãe, o que é raro. Ela geralmente é bastante crítica com minhas escolhas." "Escolhas?" provocou Camila, erguendo uma sobrancelha. "Isso soa suspeitosamente como namoradas anteriores." "Talvez," ele admitiu com um meio sorriso. "Digamos que você quebrou um recorde sendo aprovada tão rapidamente." Quando chegaram ao prédio dela, Rodrigo desligou o motor, mas nenhum dos dois fez menção de sair do carro imediatamente. "Faz exatamente 25 dias, disse ele repentinamente. 25 dias? Desde aquela noite no bar. Parece muito mais tempo, não é?" Camila assentiu, percebendo que realmente parecia que se conheciam há muito mais tempo. Em menos de um mês, Rodrigo havia se tornado uma parte tão fundamental de sua vida que era difícil lembrar como era antes. "Tenho algo para você," ele disse, alcançando o porta-luvas e retirando um pequeno pacote embrulhado em papel brilhante. "O que é isso?" "Não é meu aniversário." "Abra e descubra." Com cuidado, Camila desembrulhou o presente. Era uma pequena caixa de madeira entalhada. Ao abri-la, encontrou uma delicada chave antiga, claramente não funcional, mas belamente trabalhada em metal envelhecido. "É linda," disse, confusa, mas encantada. "Mas o que abre?" Rodrigo sorriu enigmaticamente. "Nada, na verdade. É uma chave simbólica. Era da minha avó que a recebeu de meu avô quando ele a pediu em casamento. Não estou pedindo você em casamento, não se preocupe," acrescentou rapidamente, vendo a expressão de surpresa dela. "Mas queria te dar algo significativo,
algo que simbolizasse confiar em você com uma parte importante de mim. Camila sentiu um nó na garganta. Era um gesto tão inesperado, tão carregado de significado, que não sabia como responder. Seus dedos acariciaram a superfície envelhecida da chave. Obrigada, conseguiu dizer finalmente. É o presente mais significativo que já recebi. O olhar que trocaram tinha uma intensidade nova, uma promessa silenciosa de algo mais profundo se desenvolvendo entre eles. Quando finalmente se beijaram, havia uma urgência diferente, um reconhecimento mútuo de que o que estava acontecendo entre eles era raro e valioso. Naquela noite, pela primeira vez, Rodrigo não voltou para sua cobertura no Itaim, e enquanto adormeciam juntos no pequeno apartamento de Camila, a chave antiga repousava sobre a mesa de cabeceira, um símbolo tangível da jornada que haviam começado naquela noite chuvosa, apenas 25 dias atrás, quando um milionário encontrou uma garota embriagada e decidiu ajudá-la a voltar para casa em segurança. 2 meses haviam se passado desde a festa de aniversário da mãe de Rodrigo. O outono paulistano avançava, trazendo dias mais frescos e noites que convidavam a aconchegos sob cobertores. A relação de Camila e Rodrigo florescia, entrelaçando-se às suas rotinas diárias com uma naturalidade que surpreendia a ambos. Na Bella Cosmetics, Camila conquistava espaço rapidamente. Sua campanha havia sido lançada com excelente recepção, rendendo elogios do mercado e um considerável aumento nas vendas. Felipe, o diretor criativo, tornara-se seu mentor e defensor dentro da empresa, frequentemente atribuindo-lhe projetos desafiadores que normalmente seriam destinados a profissionais com muito mais experiência. Naquela manhã de sexta-feira, Camila estava imersa na preparação de uma apresentação importante quando recebeu uma ligação de Rodrigo. "Posso passar para te buscar para almoçar hoje?" perguntou ele, a voz traindo uma leve ansiedade que não lhe era característica. "Claro", respondeu Camila, imediatamente intrigada. "Aconteceu alguma coisa? Apenas uma situação que preciso discutir com você. Nada grave", acrescentou rapidamente, "mas importante." Às 12h30, Rodrigo a esperava na recepção, impecavelmente vestido como sempre, mas com um ar pensativo que não passou despercebido a Camila. Ele a conduziu até um pequeno restaurante italiano nas proximidades, o tipo de lugar discreto onde poderiam conversar sem interrupções. Depois de fazerem os pedidos, Rodrigo finalmente revelou o motivo de sua preocupação. "Recebi uma proposta para expandir os negócios para o exterior", disse, girando distraidamente a taça de água entre os dedos. "Abrir um escritório em Lisboa. É uma oportunidade excelente. O mercado europeu está ávido por investimentos sul-americanos, especialmente brasileiros. Seria um passo enorme para a empresa." "Isso é maravilhoso", exclamou Camila com entusiasmo genuíno. "Porque parece que você está me dando más notícias." Rodrigo encontrou seu olhar a expressão séria. "Porque exigiria que eu passasse muito tempo em Portugal nos próximos meses, talvez até 6 meses inicialmente." A compreensão atingiu Camila como um soco no estômago. "Oh, sim", continuou ele. "A princípio seriam viagens frequentes, 2 semanas lá, 1 semana aqui. Depois, provavelmente, um período mais longo, enquanto contratamos e treinamos a equipe local." O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo burburinho do restaurante e pelo som dos talheres em pratos distantes. Camila tentava processar o impacto que aquilo teria em seu relacionamento ainda tão recente. "Quando você precisaria começar?" perguntou finalmente. "Na próxima semana, reuniões iniciais com investidores portugueses." Ele fez uma pausa, estudando sua reação. "Estou considerando recusar." Isso a surpreendeu. "Por quê?" "Parece uma oportunidade incrível. Porque o que temos construído nesses últimos meses é mais importante para mim do que qualquer expansão de negócios." A sinceridade em sua voz era palpável. "Não quero arriscar perder isso." Camila sentiu uma onda de emoção contraditória, honrada por ocupar lugar tão importante na vida dele, mas ao mesmo tempo apreensiva com o peso dessa responsabilidade. "Seria temporário, certo?" perguntou, mantendo a voz firme. "Eventualmente você estabeleceria a operação e voltaria." "Sim, mas seriam meses difíceis. Relacionamentos à distância são complicados mesmo para casais há anos juntos." O garçom chegou com os pratos, interrompendo momentaneamente a conversa.
Quando se afastou, Camila respirou fundo e tomou uma decisão. Você precisa aceitar, disse com firmeza. É uma oportunidade importante demais para sua carreira. Não posso ser o motivo para você recusar algo assim. Rodrigo começou a protestar, mas ela ergueu a mão para silenciá-lo. Olha, não vou fingir que será fácil. Vou sentir sua falta terrivelmente. Mas somos adultos, Rodrigo. Temos carreiras e ambições próprias. Parte de estar em um relacionamento saudável é apoiar o crescimento do outro, não limitar. Um pequeno sorriso começou a formar-se nos lábios dele. Você realmente acredita nisso? Acredito. E também acredito em nós. Ela estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos aos dele. Podemos fazer isso funcionar. Existem videochamadas, mensagens, fins de semana. Não é ideal, mas é temporário. O alívio no rosto de Rodrigo era visível. Tinha medo que você interpretasse isso como, sei lá, como se eu estivesse fugindo ou colocando outras prioridades acima de você. Bobagem, ela sorriu, embora seu coração estivesse apertado com a perspectiva da separação. Além disso, quem sabe até consigo uma folga para te visitar em Lisboa? Nunca estive na Europa. A tensão na expressão de Rodrigo dissipou-se completamente. Adoraria te mostrar Lisboa. É uma cidade incrível e poderíamos aproveitar para conhecer Porto, Sintra. O resto do almoço transcorreu com Rodrigo, descrevendo entusiasticamente Portugal e as oportunidades que o novo empreendimento representava. Camila o ouvia atentamente, genuinamente interessada, embora uma parte dela já começasse a calcular quantos dias, horas e minutos teriam que passar separados. Quando se despediram na porta da Bella Cosmetics, o beijo que trocaram tinha uma intensidade diferente, um reconhecimento silencioso do desafio que enfrentariam. Te vejo à noite? Perguntou ele, ainda segurando sua mão. Claro, sorriu Camila. Vamos aproveitar cada minuto antes da sua viagem. De volta ao escritório, contudo, a realidade da situação a atingiu com força total. Eles estavam juntos há apenas 3 meses. Era um relacionamento ainda se solidificando, descobrindo suas dinâmicas, estabelecendo confiança. Como sobreviveria a uma separação tão prolongada, justamente nessa fase crucial? Ao final do dia, caminhando para o ponto de ônibus, Camila ligou para Daniela. Ele vai para Portugal por 6 meses, anunciou sem preâmbulos assim que a amiga atendeu. Quem? Rodrigo. Como assim? Camila explicou rapidamente a situação, sua voz traindo mais ansiedade do que demonstrara durante o almoço com Rodrigo. E você disse que tudo bem? Perguntou Daniela com incredulidade. O que mais eu poderia dizer? Abandone sua carreira por mim, um relacionamento de 3 meses? Seria egoísta e irracional. Talvez, ponderou Daniela, mas também é compreensível ter medo. 3 meses é muito pouco tempo para construir algo forte o suficiente para suportar uma separação assim. Camila suspirou, apertando a alça da bolsa enquanto esperava o ônibus. Sei que é um risco, mas também sinto que vale a pena tentar. O que temos é diferente, especial. Você está apaixonada por ele, concluiu Daniela, não como pergunta, mas como constatação. Era a primeira vez que alguém verbalizava o sentimento que Camila vinha evitando nomear, mesmo para si mesma. O silêncio que se seguiu foi sua resposta mais eloquente. Ah, Camila, suspirou Daniela. Só tenha cuidado, ok? Você já teve o coração partido uma vez este ano, e dessa vez você está muito mais investida emocionalmente. Vou ficar bem, respondeu Camila, tentando soar mais confiante do que se sentia. De qualquer forma, não é como se eu tivesse escolha. Não posso pedir que ele desista disso por mim. Depois de desligar, Camila permaneceu imersa em pensamentos durante todo o trajeto até seu apartamento. Memórias dos últimos meses desfilavam por sua mente. Os jantares, as conversas até altas horas, os fins de semana preguiçosos na cama dela. A maneira como Rodrigo a olhava, como se ela fosse simultaneamente um mistério fascinante e a resposta para uma pergunta que ele não sabia que tinha. Ao chegar em casa, começou a preparar-se para a noite que passariam juntos. Como combinar normalidade com a consciência aguda de que cada momento agora estava contado? Como não transformar cada encontro nas próximas semanas em uma despedida antecipada, arruinando o tempo que ainda tinham? Às 20 horas, Rodrigo chegou com uma garrafa de vinho
e uma expressão determinada. Mal a porta se fechou atrás dele, e já a puxava para um abraço apertado, como se quisesse memorizar a sensação de tê-la em seus braços. Não vamos deixar que isso mude as coisas entre nós, murmurou contra seu cabelo. Vamos fazer dar certo. Camila assentiu, o rosto pressionado contra seu peito, absorvendo o perfume familiar que logo sentiria falta. Vamos, concordou, esperando que a convicção em sua voz disfarçasse a incerteza em seu coração. Naquela noite, enquanto conversavam sobre planos práticos, horários para videochamadas considerando o fuso horário, possíveis datas para visitas, Camila se esforçou para manter o otimismo. Mas quando finalmente adormeceram entrelaçados, seu último pensamento antes do sono chegar foi uma pergunta inevitável. Seria seu relacionamento forte o suficiente para sobreviver à distância, ou essa seria apenas a primeira de muitas separações que eventualmente os afastariam para sempre? A primeira semana após a partida de Rodrigo para Lisboa transcorreu em um borrão de trabalho intenso e noites solitárias. Camila mergulhou nos projetos da Bella Cosmetics com dedicação renovada, como se o excesso de trabalho pudesse preencher o vazio deixado pela ausência dele. As videochamadas diárias ajudavam, mas havia algo profundamente insatisfatório em ver o rosto de Rodrigo apenas através de uma tela, pixelado ocasionalmente pela conexão instável. Ele parecia cansado, mas animado, dividido entre relatos entusiasmados sobre os avanços nas negociações e perguntas carinhosas sobre o dia dela. Na terceira semana, a rotina já havia se estabelecido. Camila acordava cedo para falar com ele antes de dormir em Lisboa. À noite, muitas vezes sacrificava horas de sono para conversar novamente quando ele acordava. Os dias de semana eram preenchidos com trabalho, enquanto os fins de semana se arrastavam em uma lentidão quase dolorosa, pontuados apenas pelas chamadas mais longas que conseguiam fazer. Foi em um domingo particularmente chuvoso que Daniela apareceu sem aviso, carregando um saco de pipoca e uma garrafa de vinho. Intervenção de emergência, anunciou, empurrando Camila para dentro do próprio apartamento. Você está virando uma eremita, e sei que o Rodrigo está viajando, mas isso não significa que você precisa viver como uma viúva de guerra. Camila não pôde evitar rir da comparação dramática. Não estou tão mal assim. Não? Daniela ergueu uma sobrancelha olhando ao redor do apartamento. Havia roupas espalhadas, louça acumulada na pia e o inconfundível ar de um lugar que não recebe visitas há tempo demais. Quando foi a última vez que você saiu para algo que não fosse trabalho ou mercado? Camila não tinha resposta. Como pensei, declarou Daniela triunfalmente, abrindo o vinho. Hoje vamos assistir filmes ruins, comer porcarias e falar sobre qualquer coisa, exceto trabalho ou homens distantes em Portugal. A noite com Daniela foi exatamente o que Camila precisava. Uma lembrança de que sua vida não podia girar exclusivamente em torno do relacionamento com Rodrigo, por mais importante que fosse. Riram até a barriga doer com comédias bobas, atualizaram-se sobre fofocas da antiga agência e Camila até compartilhou ideias para um projeto pessoal que vinha considerando desenvolver nas horas vagas. Quando Daniela finalmente foi embora, por volta da meia-noite, Camila sentia-se mais leve do que em semanas. Coincidentemente, seu telefone vibrou com uma mensagem de Rodrigo. Bom dia de Lisboa. Sinto muito sua falta hoje. Também sinto sua falta, respondeu acrescentando uma foto do apartamento bagunçado após a noite com Daniela. Intervenção de emergência da minha melhor amiga para me lembrar que ainda tenho vida social. Ótimo, respondeu ele. Fico feliz. Estava preocupado que você estivesse se isolando. A sinceridade da resposta a surpreendeu. Esperava algo mais possessivo, talvez até uma pontada de ciúme. Mas ali estava mais uma prova de que Rodrigo realmente queria que ela fosse feliz, mesmo durante a separação. Encorajada por essa percepção, nas semanas seguintes, Camila fez um esforço consciente para equilibrar melhor sua vida. Aceitou convites para happy hours com colegas da Bella Cosmetics, retomou sua aula semanal de cerâmica que havia abandonado e até marcou almoços regulares com Helena, a mãe de Rodrigo, que havia se tornado uma amiga improvável, mas valiosa. Em Lisboa, Rodrigo enfrentava seus próprios desafios. As negociações avançavam bem, mas exigiam mais tempo e energia do que previra inicialmente.
O escritório temporário no Chiado transformou-se em seu segundo lar, com longas noites debruçado sobre contratos e planilhas. Embora mantivesse a promessa de falar com Camila diariamente, muitas vezes o fazia com olheiras profundas e um cansaço visível. "Você está se cuidando?" perguntou Camila em uma videochamada, preocupada com sua aparência exausta. "Estou tentando", sorriu ele fracamente. "Mas a pressão é intensa. Os investidores querem resultados rápidos e a burocracia portuguesa é um pesadelo. Talvez precise tirar uma noite livre, sair, conhecer a cidade que não seja apenas em trajetos para reuniões." Rodrigo assentiu distraidamente. "Talvez." 2 dias depois, Camila recebeu uma notificação em seu celular. Rodrigo havia postado uma foto em sua raramente utilizada conta do Instagram. A imagem mostrava uma mesa de restaurante à beira do rio Tejo, com um prato de bacalhau, uma taça de vinho verde e a legenda: "Seguindo ordens médicas de tirar uma noite para apreciar Lisboa. Só falta você aqui e Camila Soares." O gesto aqueceu seu coração, mas também trouxe uma pontada de melancolia. Como seria estar lá com ele, explorando a cidade histórica juntos? "Queria estar aí", respondeu nos comentários, acrescentando um coração. Minutos depois, seu telefone tocou. Uma chamada de Rodrigo. "Oi", atendeu ela surpresa. Não era o horário habitual para suas conversas. "Oi." A voz dele soava diferente, mais leve. "Estou no restaurante mais incrível em Belém, olhando para o rio, comendo o melhor bacalhau da minha vida, e de repente percebi algo importante." "Ao quê?" perguntou ela, intrigada pelo tom quase eufórico. "Que isso é absolutamente insuportável sem você. Que não faz sentido estar nesse lugar incrível e não poder compartilhar com você." Ele fez uma pausa, e Camila podia ouvir o burburinho do restaurante ao fundo. "Quero que você venha para Lisboa." "O quê?" Ela riu, pensando que era uma brincadeira. "Assim, do nada?" "Sim." A determinação em sua voz era inconfundível. "Não para sempre, obviamente. Mas por 2 semanas, talvez. Você mencionou que nunca esteve na Europa. Poderíamos explorar Portugal juntos quando eu não estiver em reuniões, e nos fins de semana poderíamos ir ao Porto ou até mesmo fazer uma escapada rápida para Barcelona." "Rodrigo, isso é loucura. Não posso simplesmente largar tudo e ir para Portugal." "Por que não?" desafiou ele. "Você tem direito a férias, não tem? Já trabalha na Bella Cosmetics há quase 4 meses sem tirar um único dia." Camila hesitou. A ideia era tentadora demais. 2 semanas com Rodrigo, conhecendo lugares que sempre sonhara visitar, mas também parecia um passo grande demais, um compromisso sério para um relacionamento ainda tão recente. "Não sei se conseguiria passagens com pouca antecedência", argumentou fracamente. "Deixe isso comigo", respondeu ele prontamente. "Na verdade, já verifiquei. Há voos diretos de São Paulo para Lisboa quase diariamente. Poderíamos encontrar datas que funcionem para você e..." "Você já pesquisou passagens?" interrompeu ela surpresa. "Quando?" Houve uma pausa antes da confissão. "Na verdade, venho pensando nisso há semanas. Só não queria parecer muito intenso ou pressioná-la. Mas hoje, sentado aqui, percebi que estou cansado de esperar pelo momento perfeito." A sinceridade na voz dele derrubou suas últimas resistências. 2 semanas, concordou finalmente, sentindo o coração acelerar com a decisão impulsiva. "Preciso verificar com meu chefe, mas acho que posso conseguir tempo livre no final do mês." A alegria na resposta de Rodrigo era palpável mesmo através do telefone. Passaram a hora seguinte discutindo datas e possibilidades, criando um esboço de itinerário para a viagem que apenas minutos antes não passava de uma ideia abstrata. Quando desligaram, Camila encontrou-se parada no meio da sala, ligeiramente atordoada pela reviravolta. Havia acabado de concordar em voar para outro continente para passar 2 semanas com um homem que conhecera bêbada em um bar há menos de 5 meses. Era loucura? Imprudente? Ou apenas o tipo de gesto grandioso que relacionamentos às vezes exigiam? Na manhã seguinte, nervosa mas determinada, Camila pediu uma reunião com Felipe, seu chefe. Para sua surpresa, ele não apenas aprovou as férias, mas pareceu genuinamente satisfeito por ela. "Você tem trabalhado incansavelmente desde que chegou", comentou. "Francamente, estávamos preocupados que acabasse se esgotando. 2 semanas em Portugal soam como o descanso perfeito." 1 semana depois,
Camila estava no aeroporto internacional de Guarulhos, carregando uma mala cuidadosamente arrumada e um misto de ansiedade e excitação no peito. Rodrigo havia insistido em comprar a passagem. Considere um investimento em nossa sanidade mental compartilhada. Brincou quando ela protestou. O voo noturno de 10 horas parecia simultaneamente interminável e rápido demais, deixando-a com pouco tempo para processar completamente o que estava fazendo. Dormiu mal, alternando entre sonhos confusos e momentos de clareza cristalina sobre sua vida, como havia mudado radicalmente desde aquela noite fatídica no bar, como cada decisão aparentemente pequena havia levado a este momento, atravessando o Atlântico em direção a um homem que, contra todas as probabilidades, tornara-se tão importante em sua vida. Quando o avião finalmente pousou em Lisboa na manhã seguinte, Camila sentiu uma onda de nervosismo. E se a dinâmica presencial fosse diferente após semanas de relacionamento virtual? E se a intimidade que haviam mantido através das telas não se traduzisse no mundo real? Mas todos esses medos dissiparam-se no instante em que o viu esperando na área de desembarque. Rodrigo estava lá, segurando um pequeno buquê de flores silvestres, o rosto iluminado por um sorriso que era simultaneamente familiar e nova descoberta. Quando seus olhares se encontraram por cima da multidão, o mundo ao redor pareceu momentaneamente congelar. Os passos que os separavam foram vencidos em segundos. O abraço que trocaram era quase doloroso em sua intensidade, como se tentassem compensar cada momento perdido durante a separação. Quando finalmente se beijaram, Camila sentiu com certeza absoluta que havia tomado a decisão certa. "Você está aqui", murmurou ele contra seus lábios, como se precisasse verbalizar o óbvio para acreditar. "Estou aqui", confirmou ela, segurando seu rosto entre as mãos, redescobrindo seus traços. Havia novas linhas de cansaço ao redor dos olhos, um leve bronzeado que não tinha antes, mas a essência era inconfundivelmente a mesma. "Bem-vinda a Lisboa", sorriu ele, entrelaçando seus dedos aos dela enquanto pegava sua mala com a outra mão. "Tenho tantas coisas para te mostrar que 2 semanas mal serão suficientes." Enquanto saíam do aeroporto abraçados, sob o sol dourado da manhã portuguesa, Camila sentiu uma certeza crescente de que essas 2 semanas seriam apenas o começo de muitas outras aventuras juntos. A distância que temiam pudesse separá-los havia, ironicamente, apenas confirmado o que ambos já suspeitavam. O que haviam encontrado um no outro era raro demais para ser facilmente perdido. No carro alugado que os levaria ao apartamento que Rodrigo havia alugado no centro histórico, ele a surpreendeu com uma pequena caixa embrulhada em papel simples. "O que é isso?", perguntou ela curiosa. "Abra e descubra", respondeu ele com um sorriso enigmático que lembrava o da noite em que lhe dera a chave antiga. Dentro da caixa estava um delicado colar de prata com um pingente em forma de chave, uma réplica miniaturizada da chave antiga que ele lhe dera meses antes. "Para que você sempre tenha uma chave para o que importa", explicou. "Não importa a distância entre nós." Com lágrimas nos olhos, Camila deixou que ele colocasse o colar em seu pescoço. O metal frio contra sua pele parecia selar uma promessa silenciosa, de que haviam encontrado na adversidade da separação não o fim, mas o verdadeiro começo de sua história juntos. As 2 semanas em Lisboa passaram como um sonho. Camila e Rodrigo exploraram cada canto da cidade histórica, dos becos estreitos de Alfama aos elegantes bulevares da Baixa, das praias de Cascais aos palácios coloridos de Sintra. Entre as reuniões de negócios de Rodrigo, aproveitavam cada momento juntos. Ele a surpreendia com pequenos gestos, um bilhete deixado no travesseiro quando saía cedo para o escritório, um restaurante especial descoberto em suas caminhadas solitárias, uma visita surpresa a uma exposição de design português contemporâneo que sabia que ela adoraria. No apartamento alugado com vista para o Tejo, criaram uma rotina temporária que parecia estranhamente permanente. Café da manhã na varanda observando o rio, Camila trabalhando remotamente em alguns projetos, enquanto Rodrigo estava em reuniões, jantares preparados juntos com ingredientes frescos do mercado local. Na véspera do retorno de Camila ao Brasil, sentados numa pequena vinícola nos arredores de Lisboa, Rodrigo parecia excepcionalmente pensativo.
No que está pensando? Perguntou ela, observando seu olhar distante sobre as vinhas que se estendiam até o horizonte. Em como tudo isso começou, respondeu ele, tomando um gole do vinho tinto local. Uma noite de chuva, um bar, uma garota embriagada. Camila sorriu, lembrando com uma mistura de vergonha e carinho daquela primeira noite. Não foi meu momento mais elegante. Foi autêntico, ele corrigiu, como tudo em você. O sol começava a se pôr, banhando as vinhas em uma luz dourada que parecia quase irreal. Rodrigo respirou fundo, como se tomasse coragem para algo. Preciso te contar uma coisa, disse finalmente, girando a taça entre os dedos. Recebi uma proposta para ficar em Portugal permanentemente. Camila sentiu seu coração apertar. Permanentemente? A expansão está indo muito melhor do que esperávamos. Os investidores portugueses querem transformar o escritório de Lisboa na base europeia da empresa. Não apenas uma filial. Seria uma operação muito maior, com uma equipe completa, novos serviços. Ele hesitou, observando sua reação. Seria um salto enorme para a empresa. Camila tentou manter a expressão neutra, embora sentisse como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Parece uma oportunidade incrível, conseguiu dizer. É, concordou Rodrigo. Profissionalmente seria o auge da minha carreira até agora. Então você vai aceitar, concluiu ela, não como pergunta, mas como constatação. Rodrigo segurou sua mão sobre a mesa. Não decidi ainda, porque veja, há algo muito mais importante em São Paulo. O olhar que trocaram estava carregado de significado. A revelação pairava entre eles, a inevitável escolha que teriam que fazer, a relação ou as carreiras. Não quero que abra mão de uma oportunidade assim por minha causa, disse Camila com sinceridade, embora cada palavra doesse. Seria injusto. E eu não quero abrir mão de você por causa de negócios, respondeu ele. Nos últimos meses, percebi que sucesso profissional sem alguém para compartilhar é vazio. Uma brisa suave agitou as vinhas, enquanto ambos contemplavam o impossível dilema. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas denso de possibilidades não articuladas. E se... começou Camila hesitantemente. E se eu viesse para Portugal? As palavras escaparam antes que pudesse pensar completamente nas implicações. Rodrigo pareceu surpreso. Você consideraria isso? Perguntou, incapaz de esconder a esperança na voz. Não sei, admitiu ela honestamente. Tenho um emprego que amo. Finalmente estou construindo uma carreira sólida. Mas estas 2 semanas... Ela fez um gesto abrangendo as vinhas, o céu colorido pelo pôr do sol, o momento que compartilhavam. Mostrou que posso me apaixonar por este lugar também. Eu jamais pediria que abandonasse tudo por mim, disse Rodrigo, apertando sua mão. Sua carreira é parte do que admiro em você. E se não precisasse ser um ou outro, sugeriu Camila, as ideias formando-se enquanto falava. A Bella Cosmetics planeja expandir para o mercado europeu eventualmente. Felipe mencionou isso semanas atrás. Talvez eu pudesse propor liderar esse projeto, começar a construir uma presença aqui. O rosto de Rodrigo iluminou-se. Isso seria possível? Não sei. Ela riu da própria audácia. Mas pela primeira vez na vida, sinto que posso pelo menos tentar algo assim. Você me mostrou que às vezes vale a pena arriscar pelo que realmente queremos. Rodrigo levantou-se e contornou a mesa, puxando-a para seus braços. Faremos funcionar, prometeu, beijando-a suavemente. De alguma forma. De volta a São Paulo, Camila mergulhou no trabalho com determinação renovada. Após longas conversas com Rodrigo, haviam decidido que ele aceitaria a proposta portuguesa, estabelecendo a base europeia da empresa, enquanto ela exploraria possibilidades de transferência ou novos arranjos profissionais. 3 semanas após seu retorno, Camila finalmente criou coragem para marcar uma reunião com Carlos Almeida, o CEO da Bella Cosmetics. Gostaria de discutir uma ideia para a expansão internacional, anunciou, tentando controlar o nervosismo ao sentar-se na imponente sala de reuniões. Para sua surpresa, Carlos ouviu atentamente enquanto ela apresentava uma proposta detalhada para estabelecer presença da marca no mercado europeu, começando por Portugal, um país que oferecia custos operacionais mais baixos que outros centros europeus, mas excelente posicionamento estratégico. Impressionante, comentou ele quando ela terminou.
Você realmente pesquisou a fundo. Acredito que há uma oportunidade única para introduzir produtos brasileiros no mercado europeu através de Portugal, continuou Camila, ganhando confiança. A afinidade cultural, a língua compartilhada, as conexões históricas, tudo facilita a entrada. Carlos estudou-a com interesse. E você estaria disposta a liderar esse projeto? Significaria relocação. Estaria, confirmou Camila, sentindo uma mistura de medo e excitação ao verbalizar o compromisso. Isso teria algo a ver com o fato de seu namorado estar estabelecendo um escritório em Lisboa? Perguntou Carlos diretamente, surpreendendo-a com seu conhecimento sobre sua vida pessoal. Camila hesitou, pega desprevenida pela pergunta direta. Decidiu pela honestidade. Parcialmente sim, mas a proposta é sólida independentemente disso. Acredito genuinamente que é uma oportunidade de negócio valiosa para a empresa. Carlos assentiu, apreciando visivelmente sua sinceridade. Vou discutir isso com a diretoria. Na verdade, acrescentou, temos planejado algo assim há algum tempo, mas não havíamos encontrado a pessoa certa para liderar. Uma semana depois, enquanto Rodrigo preparava sua mudança definitiva para Portugal, Camila recebeu a notícia que mudaria tudo. A Bella Cosmetics aprovara sua proposta. Ela lideraria a expansão europeia da empresa, começando com um escritório em Lisboa, com orçamento para contratar uma pequena equipe local. Deu certo, exclamou em uma videochamada com Rodrigo naquela noite. Vou para Lisboa em 2 meses. A alegria no rosto dele valia cada momento de ansiedade e incerteza que haviam enfrentado. Sabia que conseguiria, disse ele, visivelmente emocionado mesmo através da tela. Você é incrível, Camila. Sempre soube. Estou apavorada, confessou ela, a realidade da grande mudança começando a se assentar. Nunca morei fora do Brasil. E se eu fracassar? Então estarei lá para te apoiar assim como você estaria para mim, respondeu ele simplesmente. É isso que fazemos um pelo outro. Nos meses seguintes, Camila oscilou entre empolgação e terror enquanto preparava a mudança. Vendeu a maioria dos móveis, guardou objetos sentimentais no apartamento da mãe, despediu-se de amigos e familiares. Helena, a mãe de Rodrigo, organizou um jantar de despedida que reuniu pessoas de todas as fases da vida de Camila. No final da noite, quando quase todos já haviam partido, Helena a abraçou longamente. Sabe o que mais admiro em você? Disse a senhora com os olhos marejados. Sua coragem. Rodrigo finalmente encontrou alguém tão corajoso quanto ele. Não me sinto corajosa, admitiu Camila. Na maior parte do tempo estou apenas fingindo. Helena riu. Isso, minha querida, é exatamente o que é coragem. Fazer algo apesar do medo. Na véspera de sua partida, Camila fez uma última visita ao apartamento vazio na Vila Madalena. O lugar onde tanto havia acontecido, onde chorara pelo trabalho roubado, onde encontrara Rodrigo embriagada na porta, onde trocaram seu primeiro beijo, onde decidiram tentar fazer o relacionamento à distância funcionar. Sentada no chão vazio, com apenas a mala de viagem ao lado, sentiu uma estranha mistura de melancolia e antecipação. Estava deixando para trás não apenas um lugar, mas uma versão de si mesma. A Camila insegura, a designer que teve seu trabalho roubado, a mulher que duvidava merecer algo extraordinário. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rodrigo. Amanhã começa nossa nova vida, não vejo a hora. Com um último olhar para o apartamento vazio, Camila fechou a porta, entregando as chaves à imobiliária. Enquanto caminhava para o táxi que a levaria para sua última noite no Brasil, na casa da mãe, pensou na incrível sequência de eventos que a trouxera até aqui. Tudo porque, em uma noite de chuva, um estranho gentil decidiu ajudar uma garota embriagada a chegar em casa com segurança. Tudo porque, contra todas as probabilidades, 2 pessoas de mundos diferentes decidiram que o que haviam encontrado era valioso demais para desistir. Às vezes, pensou Camila, olhando para a cidade que sempre fora seu lar e agora se tornaria apenas um lugar para visitar, os piores dias podem ser o começo das melhores histórias. O outono em Lisboa pintava a cidade com tons dourados e vermelhos quando Camila finalmente desembarcou para sua nova vida. Desta vez, não seria uma visita de 2 semanas, mas um compromisso indefinido com um lugar novo, um trabalho desafiador e um homem que havia transformado sua vida.
Rodrigo a esperava no aeroporto, não mais com flores, mas com as chaves do apartamento que haviam escolhido juntos durante videochamadas intermináveis, localizado em um prédio histórico no Chiado, com varandas que ofereciam vistas parciais do Tejo. "Bem-vinda ao lar", disse ele, abraçando-a em meio à multidão do aeroporto. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de adaptações. A Bella Cosmetics havia alugado um espaço comercial próximo ao Marquês de Pombal, que Camila transformou em um escritório elegante, mas funcional. Contratou uma pequena equipe local, 2 designers portugueses, uma gerente de marketing com experiência internacional e uma assistente administrativa bilíngue que rapidamente se tornou indispensável para navegar a burocracia portuguesa. Profissionalmente, o desafio era enorme. Adaptar produtos brasileiros para o mercado europeu exigia mais que simples tradução. Demandava uma compreensão profunda de diferenças culturais, preferências estéticas e hábitos de consumo. Houve noites em que Camila voltava para casa exausta, questionando se havia cometido o maior erro de sua vida. Em uma dessas noites particularmente difíceis, após uma apresentação desastrosa para potenciais distribuidores espanhóis, ela desabou no sofá do apartamento, lágrimas de frustração escorrendo pelo rosto. "Não consigo fazer isso", confessou a Rodrigo quando ele chegou do escritório. "Estou completamente fora da minha zona de conforto. Eles nem levaram a sério nossas propostas." Em vez de oferecer platitudes, Rodrigo sentou-se ao seu lado, ouvindo atentamente enquanto ela desabafava. Quando finalmente terminou, ele pegou suas mãos entre as suas. "Lembra do que disse para mim quando descobriu que Paulo havia roubado seu trabalho?" perguntou gentilmente. "Que você precisava recomeçar, reinventar-se profissionalmente?" Camila assentiu, lembrando-se vagamente da conversa durante seu primeiro café juntos. "É exatamente isso que está fazendo agora", continuou ele. "Reinventando-se em um contexto completamente novo. Não seria um desafio real se fosse fácil." Havia algo na maneira como Rodrigo acreditava nela, sem condescendência, com respeito genuíno por sua capacidade, que sempre conseguia restaurar sua confiança. Naquela noite fizeram uma lista das lições aprendidas com a reunião fracassada e replanejaram a estratégia para as próximas apresentações. 2 semanas depois, Camila assinou seu primeiro contrato de distribuição com uma rede portuguesa de perfumarias de luxo. 1 mês após isso, uma revista de negócios local publicou um perfil sobre ela, destacando a designer brasileira revolucionando o mercado de cosméticos lusófono com abordagens inovadoras de marketing cultural. Enquanto a carreira de Camila florescia gradualmente, Rodrigo também enfrentava seus próprios desafios. A expansão da empresa financeira demandava viagens frequentes pela Europa, resultando em separações de dias ou, às vezes, semanas. Ironicamente, agora que viviam juntos, às vezes passavam tanto tempo separados quanto durante o período em que ele estava em Lisboa e ela em São Paulo. "É diferente agora", comentou Rodrigo uma noite, após retornar de uma semana em Berlim. "Mesmo quando estamos separados, sei que voltarei para nosso lar, não apenas para um apartamento alugado." Morando juntos, descobriram novas facetas um do outro, hábitos irritantes, preferências conflitantes, diferentes estilos de lidar com o estresse. Mas descobriram também uma profunda compatibilidade nas coisas que realmente importavam: valores, ambições, a maneira como encaravam desafios e celebravam conquistas. No final do primeiro ano em Lisboa, a operação europeia da Bella Cosmetics já mostrava resultados promissores. A abordagem de Camila, enfatizando ingredientes naturais brasileiros e sustentabilidade, ressoava fortemente com consumidores europeus cada vez mais conscientes ambientalmente. Paralelamente, a empresa de Rodrigo se estabelecia solidamente no mercado financeiro português, com clientes vindo não apenas de Portugal, mas também de Espanha, França e Alemanha. "Acho que precisamos comemorar", declarou Rodrigo em uma noite de sábado, enquanto preparavam juntos o jantar na cozinha do apartamento, que agora verdadeiramente parecia um lar. "Um ano de novos começos merece algo especial." "O que você tem em mente?", perguntou Camila, cortando tomates para a salada. "Que tal um fim de semana em Paris? Nunca fomos juntos." Paris em dezembro era exatamente tão mágica quanto os filmes prometiam.
Nevava levemente quando chegaram, transformando a cidade-luz em um cenário de conto de fadas. Hospedaram-se em um pequeno hotel-boutique no Marás. Passaram os dias explorando museus e as noites em restaurantes aconchegantes protegidos do frio. Na última noite, após um jantar requintado próximo ao Sena, Rodrigo sugeriu uma caminhada até a Torre Eiffel, apesar do frio intenso. "Tem certeza?" perguntou Camila, enrolando o cachecol em volta do pescoço. "Está congelando lá fora." "Absolutamente!" insistiu ele com uma determinação que intrigou Camila. A torre brilhava contra o céu noturno, suas luzes refletindo na neve que caía suavemente. Mesmo com o frio, turistas se aglomeravam na praça para admirar o espetáculo. Rodrigo conduziu Camila para um espaço um pouco afastado da multidão, com vista perfeita para o monumento iluminado. "Um ano atrás", começou ele, sua respiração formando pequenas nuvens no ar frio, "quando você decidiu se mudar para Portugal por minha causa, prometi a mim mesmo algo." "O quê?" perguntou Camila, estranhando seu tom repentinamente sério. "Que faria tudo ao meu alcance para garantir que nunca se arrependesse dessa decisão." Ele segurou suas mãos enluvadas. "Que construiríamos uma vida que valesse o sacrifício que você fez." "Não foi sacrifício", corrigiu ela. "Foi escolha. Uma das melhores que já fiz." O sorriso de Rodrigo iluminou seu rosto. "Mesmo assim, este ano me mostrou que o que temos é ainda mais extraordinário do que imaginava. Enfrentamos desafios que poderiam ter nos separado, e em vez disso, apenas nos aproximaram mais." Para a surpresa de Camila, ele se ajoelhou na neve, ignorando o frio e os olhares curiosos dos turistas ao redor. De seu bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. "Camila Soares", disse abrindo a caixa para revelar um delicado anel de ouro com uma pequena esmeralda. "Você me faria a extraordinária honra de se casar comigo." O mundo pareceu congelar ao redor deles. Por um momento, Camila apenas fitou o anel, a Torre Eiffel brilhando ao fundo, flocos de neve caindo silenciosamente sobre ambos, criando uma cena que parecia saída de um filme que jamais imaginara protagonizar. Sua mente voltou àquela noite chuvosa em São Paulo, ao bar elegante onde havia bebido demais, tentando esquecer uma traição profissional, ao estranho de terno que gentilmente a ajudara a chegar em casa segura. Como poderia saber, naquele momento de absoluto desespero, que estava conhecendo o homem que um dia a pediria em casamento sob a Torre Eiffel? "Sim", respondeu finalmente, lágrimas quentes contrastando com o frio em suas bochechas. "Sim, eu me caso com você." Rodrigo deslizou o anel em seu dedo e levantou-se para beijá-la profundamente, enquanto turistas próximos aplaudiam o momento sem saber a incrível jornada que havia trazido aquele casal até ali. Mais tarde, no quarto aconchegante do hotel, aninhados contra o frio parisiense, Camila admirava o anel à luz suave do abajur. "Por que uma esmeralda?" perguntou curiosa. "A maioria dos anéis de noivado tem diamantes." Rodrigo sorriu, acariciando seu cabelo. "Lembra do nosso primeiro encontro oficial? No café após a noite do bar? Você usava um vestido verde. Disse que o verde era sua cor da sorte." "Você lembrou disso?" admirou-se Camila, emocionada com o detalhe que ela mesma havia esquecido. "Lembro de tudo sobre você", respondeu simplesmente. Cada detalhe daquela garota corajosa que, mesmo em seu pior momento, manteve sua dignidade e força. A mulher por quem me apaixonei não apesar de sua vulnerabilidade, mas por causa dela, combinada com uma determinação que nunca deixa de me surpreender. Camila apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas regulares de seu coração. "Quando contarmos nossa história para nossos filhos um dia, acha que devemos mencionar que tudo começou com sua mãe completamente bêbada em um bar?" Rodrigo riu, o som reverberando sob seu ouvido. "Absolutamente. É a parte mais importante, que às vezes os momentos mais transformadores de nossas vidas acontecem quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis." Na manhã seguinte, ao deixarem Paris, Camila observava a cidade desaparecer pela janela do trem que os levaria de volta a Lisboa. Não mais apenas um lugar onde moravam, mas genuinamente seu lar. Enquanto campos nevados da França passavam rapidamente, ela refletia sobre a extraordinária sequência de eventos que a trouxera até aqui. Um trabalho roubado, uma noite de desespero,
Um estranho gentil, uma mudança de continente e agora um futuro compartilhado que se estendia à frente deles, cheio de possibilidades. O anel em seu dedo brilhava sob a luz do sol de inverno que atravessava a janela do trem. A pequena Esmeralda captava e refletia a luz exatamente como aquele primeiro encontro havia capturado e refletido possibilidades que ela jamais imaginara para si mesma. Ao seu lado, Rodrigo trabalhava em seu laptop, ocasionalmente lançando-lhe olhares carinhosos. Era tão diferente do homem de terno que ela conhecera naquela noite no bar. E ainda assim, essencialmente o mesmo. Gentil, atencioso, vendo nela qualidades que nem ela mesma reconhecia. "No que está pensando?" perguntou ele, notando seu olhar contemplativo. Camila sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. "Em como os piores dias às vezes podem ser o começo das melhores histórias." Rodrigo levou sua mão aos lábios, beijando suavemente seus dedos, o anel recém-colocado, o futuro que haviam escolhido construir juntos. "Nossa história", corrigiu gentilmente, "e estamos apenas começando."